Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal Norte, do Sistema Norte de Comunicação. Hoje nós vamos conversar sobre eleições e tudo que está próximo a ela, principalmente a parte jurídica. Daqui a pouco. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bem, estamos de volta com o Jornal Norte. Eu vou conversar hoje com o advogado Celton Dionísio. O processo eleitoral que está se desenrolando para as eleições agora no dia 6 de outubro tem seus percalços jurídicos. Aliás, eu diria muitos percalços jurídicos. E até onde que os processos jurídicos encaminhados para o Tribunal Regional Eleitoral prejudica o próprio processo eleitoral de uma cidade, de um estado, de um país. Eu vou conversar com o doutor Celton Dionísio exatamente sobre isso. Só que eu conversava com ele essa semana e ele me falava sobre um processo, a gente vai degrau por degrau aqui no nosso bate-papo. Ele falava sobre essa relação entre judicialização, e são os termos terríveis, e da política, ok? E jurispolitização. O que tem a ver com o processo eleitoral? Não é isso? Muito bem, vamos saber com ele agora. Doutor Celton, muito obrigado. Primeiro, quero agradecer demais a você ter aceito o convite, estar aqui com a gente para falar exatamente sobre esse processo envolvendo a justiça eleitoral, a justiça, não sei se no caso fora dela também, se ocorre alguma coisa, e vamos falar sobre esse processo de judicialização de um processo eleitoral. É muito complicado esse termo. Perfeito, Aldo. Inicialmente eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, um convite irrecusável, dizer que é motivo de muita satisfação para mim poder estar com você e trazer um pouco de informação para o seu público, que com certeza é muito qualificado. Bem, nos últimos dias, principalmente para quem vive as eleições municipais, nós percebemos que há um interesse da população pelas decisões dos tribunais de justiça e também dos tribunais eleitorais, não é? Porque, de alguma forma, em alguns casos, ambas as justiças dialogam. Então, dentro dessa perspectiva, surge um conceito muito interessante, trabalhado pelo professor Ari Jorge, que é doutor pela USP, que é a jurispolitização. Basicamente, a jurispolitização seria quando candidatos e políticos utilizam do judiciário para que se alcance metas políticas. E se você pudesse imaginar, por exemplo, de que forma isso acontece na prática, eu poderia dizer que são através de ações eleitorais. Muito bem. E esse processo de judicialização, qual a relação que ele tem com a jurispolitização? É interessante, né, porque são termos que aparentam similitude, exatamente isso. Mas, de fato, não são iguais. Porque, na judicialização, o principal elemento que diferencia da jurispolitização é que, na judicialização, nós temos um transbordamento de competência. Basicamente, a título de exemplo, nós poderíamos citar que, quando um cidadão ajuiza uma ação, né, perante o judiciário, buscando ali o fornecimento de medicamento, por exemplo, que se trata da pauta do executivo através de políticas públicas relacionadas à saúde, a gente tem um transbordamento de competência do judiciário, ou seja, ele vai interferir na esfera de um outro poder. Na jurispolitização, não há essa interferência, mas há o uso massivo e inquestionável da justiça para se alcançar metas políticas. Eu poderia trazer um dado aqui em que 50% dos candidatos que foram afastados, os prefeitos afastados de 2004 a 2018, foram afastados por conta de ações eleitorais movidas por candidatos e coligações da oposição. Então, a gente está diante de um instrumento... Normalmente parece que é isso, né? A oposição está sempre... né? Sim, então a gente está diante de um cenário em que o jurídico passa a ter uma projeção talvez mais destacada do que antes, onde ninguém conhecia o advogado eleitoral, ninguém conhecia a equipe jurídica de certo candidato. Hoje a gente vê que não é só a urna que decide uma eleição. Qual é o prejuízo que traz para um processo eleitoral a aplicabilidade dessa judicialização e desse processo de jurispolitização?
É interessante que na judicialização, a gente nota que as pessoas, de uma forma geral, elas sentem mais confiança no judiciário. Porque, veja, quando eu preciso acionar o judiciário em busca da concretude de direitos e garantias fundamentais ou de direitos sociais, por exemplo, a saúde, eu vou e recorro ao judiciário. Na jurispolitização, que é o uso do judiciário para alcançar fins políticos, esse processo de interesse das pessoas pode gerar uma certa desconfiança. Porque, veja bem, como que eu decido o futuro de um país, o futuro de uma cidade? Através de um voto. E quando a justiça interfere, sim, uma certa desconfiança para a população, que ainda sente esse sentimento de não entender de que forma acontece exatamente essa dinâmica e, às vezes, se sente naquela posição de que será mesmo que meu voto vai valer a pena? Será que meu voto vai ser anulado? Será que meu voto, de fato, tem essa importância toda no processo eleitoral? Então, a justiça ela pode, sim, causar esse sentimento. O acesso de políticos e candidatos pode, sim, causar esse sentimento da população. Mas, tirando o sentimento, indo para o real, a justiça ela tem autonomia para isso? Não tem autonomia. Eu penso que ela deve participar, porque, diante desse contexto de várias pessoas participando de campanhas, de disseminação de informações, a justiça ela tem se preocupado com não só a propagação de ideias, mas quem vai propagá-las, quais são os candidatos. Porque, veja bem, não faz sentido eu permitir que qualquer pessoa se candidate, porque nós temos pessoas que são consideradas inelegíveis. Sim. Então, há essa preocupação da justiça em manter a lisura do processo eleitoral. Em contrapartida, o uso massivo por candidatos para atingir os seus adversários é o que tem causado esse sentimento de desconfiança. Não a atuação da justiça em si, né, mas o próprio desenrolar das ações eleitorais e como isso impacta, como isso vai impactar nas eleições municipais, por exemplo, em que todo mundo se conhece em determinada cidade e todo mundo acaba ficando sabendo de quem é que ajuizou a ação, qual era o fim da ação, e causa esse sentimento, sim. Mas, quanto à justiça eleitoral, ela deve e tem se preocupado bastante com a lisura do próprio processo eleitoral. A gente pode fazer um comparativo entre o que acontece no interior e nas grandes capitais? Sim. Por exemplo, vamos tirar uma cidade aqui próxima, que você é nascido lá nessa cidade, sim, inclusive, Sapé. Temos um colega aqui também, o Gabriel, que é jornalista, que está aqui no estúdio com a gente, proveniente da cidade de Mari, né, próximo a vocês, é a região do Brejo, né? Aquela região dali. Existe muita diferença no processo jurídico, o que ocorre numa cidade do interior do que ocorre numa capital? Ou a jurisprudência é uma só e as ações são uma só? Então, interessante talvez, Aldo, seja a gente situar o pessoal de que forma a jurisprudência ela atua na questão eleitoral. Porque jurisprudência significa o entendimento reiterado que os tribunais aplicam a determinados casos e como isso deve ser observado por outros organismos judiciários, né? Mas veja só, há diferenças no processo eleitoral de uma cidade para outra? Do ponto de vista técnico, não. Porque, veja só, a partir do momento que o candidato registra o seu requerimento de registro de candidatura, só há uma maneira de impugná-la, que seria através de uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Então, assim, isso vai ser da mesma forma no interior. O que talvez diferencie um de outro é justamente o impacto social. Porque, veja, a partir do momento que eu digo a candidatura de certo candidato foi impugnada e eu começo a trabalhar isso em vídeos, eu posso levar uma informação verídica, uma informação técnica e também posso usar essa narrativa para desvirtuar a finalidade da informação e trazer ali certo prejuízo à candidatura de certo candidato ou de certo partido que coloca ali os seus convencionados para concorrer ao pleito eleitoral. Ok, muito bem. Então, o senhor ia citando pode ser isso, pode dar ideia daquilo, a gente remota para o que a gente conversou também anteriormente, e foi sobre um assunto que, na minha opinião, causa eu diria, uma preocupação maior no judiciário, de uma forma geral, no caso, Tribunal Regional e até o próprio Superior, o Tribunal Superior Eleitoral, que são as fake news. Sim. Mas o senhor vinha com uma outra conversa, para mim, chamada deepfakes. Sim, deepfakes. Qual a relação entre, antes de falarmos sobre propriamente
que elas podem causar no processo eleitoral, o que propriamente, como a gente define deepfakes e as próprias fake news? Se nós olhássemos por cima, a propaganda eleitoral ela é o grande berço que vai abarcar as deepfakes e as fake news, né? Porque a propaganda eleitoral ela traz consigo a própria ideia de você ampliar e dar conhecimento de uma ideia. E dentro dessa forma de comunicar, nós temos uma importante preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, que são as chamadas deepfakes, né? As falsificações profundas, que basicamente são formadas a partir de manipulação ou fabricação de informações que não... sabidamente inverídicas através de manipulação, né? Seja digital, seja com técnicas computacionais. E isso é extremamente vedado pela Justiça Eleitoral, inclusive pelo ordenamento jurídico específico eleitoral. Então você... O que está corretíssimo, né? Diga-se de passagem, né? Porque se nós observarmos, Aldo, há menos de 15 dias da eleição, imagine aqui uma cidade em que um candidato utiliza-se de inteligência artificial para reverberar um assunto que ele sabe ser inverídico ou que está gravemente descontextualizado. Isso, na reta final da campanha, vai trazer um impacto extremamente negativo para o outro candidato. Não é? E, assim, ainda que a Justiça esteja empregando grande esforço para atender as liminares, né, de direito de resposta, de remoção de conteúdo inverídico, ainda assim existem impactos sociais que a Justiça não vai conseguir alcançar. Aí a minha pergunta é exatamente isso. A Justiça está totalmente preparada para combater esse tipo de informações negativas? Muito boa a tua pergunta. Só para fazer um esclarecimento, porque também, por exemplo, é uma preocupação muito grande do Supremo Tribunal Federal. Sim. Né? O combate às fake news, de uma forma geral. No processo eleitoral é pior ainda. Sim. Né? No processo eleitoral Sim, é pior. Porque nós temos aí a nocividade de uma informação falsa na reta final, principalmente, ou na construção da pré-campanha, assim, tem impactos inimagináveis. Não é? Quando a gente olha, por exemplo, a preocupação do TSE com a regularização através de resoluções para que a gente melhor instrua a aplicação da lei eleitoral quanto às fake news que estão assim, terminantemente proibidas. Você pode fazer propaganda na internet, mas não pode usar de elementos manipulados ou fabricados, né, nesse contexto de disseminar informações verídicas, é extremamente proibido. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, Aldo. É interessante dizer que você pode usar a inteligência artificial, desde que você coloque no seu anúncio que aquela informação foi produzida por inteligência artificial, que se trata de uma propaganda eleitoral e de nenhuma forma essa inteligência artificial usada para fins de propaganda pode ferir ou lesionar direitos dos outros. E uma outra observação interessante é que você tem que fazer isso no CNPJ do próprio candidato. Uma terceira pessoa não pode patrocinar. Muito bem. Olha, você aguarda um pouquinho que a gente vai retornar logo após o break. Nós vamos falar ainda sobre eleições suplementares, o que realmente vem a ser, e sobre pesquisas eleitorais. Elas impactam fortemente numa candidatura e num processo, no resultado final. Sem dúvida nenhuma. Voltamos daqui a pouco. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Saiba como assistir a programação da rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular, Android ou iPhone. É a rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você.
De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar aos museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção. Menos impostos, gás mais barato. De um lado, o governo da Paraíba corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais emprego, mais oportunidades para quem quer trabalhar e produzir e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Bem, estamos de volta com o jornal O Norte, do Sistema O Norte de Comunicação. Hoje conversando com o Dr. Celton Dionísio, advogado de cunho eleitoral. Dr. Celton, muitas são as ações judiciais nesse processo eleitoral. Isso prejudica esse processo? Faz bem para o processo? Como é que o senhor analisa isso? Bem, é muito interessante observar que há, de fato, essa
necessidade de buscar a justiça para que se garanta a lisura do processo eleitoral. Ok. Aliás, esse acho que é o ponto principal, né? Sim, sem dúvidas. Porque, veja bem, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos causas de inelegibilidade constitucionais e as infraconstitucionais. Não faz sentido que um ordenamento jurídico que preze pela boa democracia, né, pela democracia de fato e de direito, permita que pessoas, por exemplo, que não atendem aos requisitos previstos na lei, participem do processo eleitoral e possam ser votados. Então, há sim, de fato, por exemplo, o uso massivo de ações eleitorais. Eu posso citar, por exemplo, a ação de impugnação ao registro de candidatura. Eu posso citar, por exemplo, o recurso contra a expedição de diploma. Você veja, você transcorre todo o percurso da política, né, das eleições municipais, e na expedição de um diploma, a gente tem uma ação para esse diploma que foi expedido. Chama-se recurso contra a expedição de diploma. Ou seja, eu tenho uma frase que diz assim: para a maioria das pessoas, a campanha acaba dia 6. Para o jurídico, ela se estende muito provavelmente até o dia 19 de dezembro, e aí virão os recursos, enfim. Até quase a posse. Até quase a posse, de fato. Entendi. Muito bem, porque a gente fica imaginando o seguinte, que está aí um processo eleitoral transcorrendo muito bem, o candidato feliz da vida, nas pesquisas eleitorais ele está lá em cima e tal, inclusive queria falar sobre isso também, pesquisa eleitoral, e aí está lá em cima e tal, e de repente uma ação, e de repente começa a esfriar. Sim. E essa pessoa, com esse candidato, começa a perder sua densidade eleitoral. E aí, ó, babau. É interessante observar essa questão das pesquisas, porque, principalmente para quem é do interior, leva, de fato, as pesquisas a sério, né? E se nós observarmos o novo panorama digital, de influência digital, saiu uma pesquisa agora do Data Senado, Aldo, em que 45% das pessoas que foram entrevistadas dizem que são influenciadas pelo que consomem no digital. Ou seja, eu preciso saber aonde eu vou pesquisar, onde eu vou colher essas informações, de que forma eu vou publicá-las. Veja, no ordenamento jurídico eleitoral, a preocupação é tanta que desde o dia 1º de janeiro do ano das eleições, as empresas que vão realizar as pesquisas devem estar registradas juntos à Justiça Eleitoral, lá pelo que a gente chama de PESC-L, né, que é o site onde a empresa se registra para poder fazer as pesquisas. Após a realização das pesquisas, elas são obrigadas a registrar as pesquisas. E veja, o fato de você registrar uma pesquisa não torna obrigatório que você as divulgue, mas ainda assim você precisa registrar. E dentro dessa dinâmica, é interessante observar que para que você publique essa pesquisa, você precisa transcorrer 5 dias entre o protocolo de registro da pesquisa e a divulgação dela em si. E esse prazo para que você possa publicar está previsto no próprio sistema. Ele vai te colocar lá uma data que você poderia, em tese, publicar sua pesquisa. Preocupa uma pesquisa de cunho falsificado? Muito. Inclusive, no artigo 323 do Código Eleitoral, divulgar pesquisa fraudulenta é crime, né? Sob pena de você cassar o mandato ou até o próprio registro de candidatura. Então, é muito sério isso. Divulgar informações falsas e com cunho de pesquisa são realmente muito severas as punições. É evidente que, para você divulgar uma pesquisa, ela tem que passar por todo um processo, né, jurídico do próprio Tribunal Regional Eleitoral, né? Ela estabelece vários parâmetros para que você possa fazer a divulgação daquela pesquisa. Como é que o Tribunal Regional está apto em que momento ele está apto a detectar uma pesquisa inverídica, inclusive pelas redes sociais? Engraçado que dentro do processo eleitoral, nós dizemos que nós temos vários olhos que fiscalizam, desde advogados, o Ministério Público, que exerce um papel importantíssimo, e principalmente dos próprios eleitores agora, né? Por exemplo, nós temos aí um aplicativo, melhor dizendo, disponibilizado pela Justiça Eleitoral, um aplicativo onde você abre e você denuncia diretamente propagandas irregulares, né? Atos ilícitos de cunho eleitoral. E pesquisa também, no caso. Pesquisa, né? Mas veja só, quando você vai registrar a sua pesquisa, existe uma série de requisitos que a empresa precisa seguir. Qual a metodologia aplicada? Qual é a margem de erro? Qual foi a área que foi pesquisada? Se na pesquisa havia a presença das pessoas, né, dos candidatos, melhor dizendo, daquela região, para que não se induza ao erro. Por exemplo, eu tenho um candidato A, X e B, e na minha pesquisa eu só colocaria o A e o X, e o B ficaria de fora. Então, ela precisa explicar
todos esses requisitos ela precisa preencher durante o registro da própria pesquisa. Caso falte algum desses requisitos, o Ministério Público, os cidadãos e a própria Justiça Eleitoral, ele vai intervir sim para que se mantenha ali, podemos dizer, o padrão de regularidade que se espera de empresas sérias. Até porque elas precisam estar registradas desde o começo do ano, desde 1º de janeiro. Não faz sentido você registrar a sua empresa e lá no final, no registro da pesquisa, deixar de atender os requisitos ali imprescindíveis para que ela tenha o caráter de regular. Ou seja, a pesquisa eu não posso... Começou o processo eleitoral, aí eu vou lá, ou seja, já tem uma preocupação com a própria empresa da pesquisa, não é? As pessoas focam demais na pesquisa e esquecem da empresa. Então, não só a pesquisa tem que estar regularizada junto à Justiça Eleitoral, mas a empresa que vai realizar. O que o senhor pensa a respeito de propaganda eleitoral nas redes sociais? O impacto nocivo das propagandas eleitorais nas redes sociais, em um contexto onde todo mundo hoje em dia vive com o celular na mão, né, e se informa pelo celular, é extremamente preocupante, porque como que a gente vai mensurar uma informação inverídica numa cidade pequena onde todo mundo se conhece? Como que nós vamos, de fato, solucionar esse problema após a Justiça Eleitoral conceder, por exemplo, uma liminar? Porque nós conseguimos retirar do ar a informação inverídica ou descontextualizada. Mas como que nós vamos recuperar o impacto que aquela candidatura, que aquele prejuízo que você quer sofreu? Dizer. Exato. Como que a gente soluciona o prejuízo sofrido? Talvez, para esse tipo de indagação, a gente tenha pedido de direito de resposta, que está à disposição do candidato, né, ou da coligação. Mas isso independe até das redes sociais, né? Qualquer propaganda de rádio, TV, tudo tem o seu direito de resposta a partir do momento que existe uma ação e que o juiz aprova essa ação, que o candidato tenha realmente os seus direitos. Talvez seja um instrumento que o ordenamento jurídico brasileiro disponibilize, mas eu não sei mensurar se, de fato, apenas dar o direito de resposta conseguiria sanar o prejuízo que o candidato sofreu. A gente não pode realmente calcular isso daí, né? Não tem como, porque a informação dissemina muito rápido. No interior, todo mundo se conhece, e tem aquela questão, né, Aldo? Quem conta um conto, aumenta um conto. Aumenta um conto. Isso é verdade. Eleições suplementares, o que vem a ser exatamente para o nosso telespectador entender bem? Então, quando há constatação da Justiça Eleitoral de que 50% ou mais de 50%, melhor dizendo, daqueles votos são nulos, há a necessidade, né, e aí será avaliada pela Justiça Eleitoral, de se fazer ali um novo pleito. E veja, uma interessante pesquisa publicada pela Abradep diz que 50% da oposição ganhou depois de eleições suplementares. Imagine só, vamos contextualizar aqui. Nós dois somos adversários políticos. Eu impugno tua candidatura. Você recorre. O pleito transcorre normalmente. Por algum motivo, os votos atribuídos a você foram julgados nulos, né? Foram avaliados e tidos como nulo, anulados, como, melhor dizendo, tecnicamente dizendo, foram anulados pela Justiça Eleitoral. E há a necessidade de se fazer uma nova eleição. A chance de que eu ganhe a eleição é muito maior. Sem dúvida. Então, veja, de fato, há uma certa preocupação com o uso da justiça para fins de metas políticas dos próprios candidatos. Muito bem. A gente agradece ao Dr. Celton Dionísio pela presença aqui na TV O Norte. Muito obrigado, Dr. Celton. Foi um prazer enorme tê-lo aqui para conversar. E evidente que, como o Dr. Celton tem uma fala muito fácil de explicação muito inteligente, eu gostaria de já deixar esse canal aberto para convidá-lo para um próximo bate-papo a respeito desse processo eleitoral, quem sabe logo após as eleições, naturalmente. Eu estou totalmente à disposição, o convite seu é irrecusável. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço, pela acolhida e recepção de toda a equipe e dizer que, sim, estou à disposição do Jornal O Norte, né, para que a gente consiga aí trazer algumas informações e contribuir de alguma forma para o seu público, que com certeza é muito seleto e muito qualificado. Muito obrigado pelo espaço. Ok. Muito bem, nós vamos agora conversar com a Isabela Silva, direto de Campina Grande. Nós estamos também em Campina Grande, a TV O Norte, Sistema O Norte de Comunicação. E quais são, Isabela, as notícias que você manda aí da cidade da Rainha da Borborema?
Muito boa noite para você. Olá, uma boa noite para você, nosso telespectador do Sistema Norte de Comunicação, e para todos do estúdio. Hoje damos início a mais um trabalho, inclusive aos nossos trabalhos aqui na cidade de Campina Grande, inclusive com uma ótima notícia, não só para a população daqui, mas também de todo o estado. Se você não sabe, durante a semana de 18 a 25 de setembro é realizado a Semana Nacional de Trânsito. E aqui em Campina Grande, algumas ações foram realizadas pela STTP, como palestras, dentro de escolas também. E muito por isso, o encerramento acontecerá amanhã, a partir das 19 horas, no Parque Linear Dinamérica. E a previsão é de que a saída aconteça a partir das 8 horas da noite. A inscrição é gratuita e pode ser realizada através do link disponibilizado no Instagram MobileCastPB. E você terá uma ótima oportunidade de realizar seu exercício físico de uma forma descontraída e leve. Então, aqui eu deixo toda a informação prevista para o encerramento dessa semana e você, de qualquer cidade, pode participar de forma gratuita. Volto para vocês do estúdio. E o Jornal Norte vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui, claro, e contando com a sua audiência. Muito obrigado e um excelente final de semana para você. Boa noite.